A revista Cenário informa que a mediadora da sabatina técnica do Estúdio C, jornalista Paula Litaife, foi submetida a um protocolo de segurança de saúde para que pudesse realizar a sabatina sem uso de máscara, minimizando o risco de contaminação da Covid-19. O mesmo foi solicitado pelo candidato. Sejam bem-vindos à 8ª sabatina técnica da revista Cenário. De maneira exclusiva, os eleitores e eleitoras têm a oportunidade para analisar propostas do seu candidato a prefeito. Para dar segurança jurídica, o advogado Christian Naranjo elaborou as normas do programa. Aos presentes, a editora da TV Cenário, Vanessa Taveira, apresentará agora um guia da sabatina. A sabatina é realizada pela revista Cenário no período de 26 de outubro a 10 de novembro, excluindo sábados, domingos e feriados. O programa é mediado por uma jornalista com formação acadêmica que também poderá atuar como entrevistadora. Os demais entrevistadores são técnicos com especialização em administração, direito, economia, engenharia e meio ambiente. A sabatina tem duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em 2 blocos de 45 minutos cada. O entrevistador tem 1 minuto para cada pergunta. O entrevistado tem 2 minutos para a resposta. Em cada bloco são feitas 5 perguntas, uma para cada sabatinador. A assessoria jurídica da revista Cenário, em consonância com a dos candidatos, definiu que a participação na sabatina ocorrerá em ordem alfabética do nome usado na urna eletrônica, podendo haver alteração de acordo com a agenda do candidato. O programa será veiculado na internet, site, Facebook, Instagram e YouTube, no mesmo dia da gravação. Eventuais questionamentos no decorrer da sabatina poderão ser objeto de recurso da assessoria do candidato, que será analisado pela revista Cenário. Revista Cenário, um jornalismo técnico e investigativo nas eleições 2020. Retomamos agora a 8ª sabatina técnica da revista Cenário, hoje com 4 convidados, sabatinadores, começando pelo representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, senhor Samir Oliveira. Muito obrigada, Samir, pela presença. Obrigado, Paula, mais uma vez pelo convite. Representando os sindicatos economistas, Marcos Evangelista. Olá, Litaife, nós agradecemos o convite. E o professor da Universidade Federal do Amazonas, Orlando Cruz, que representa o Conselho Regional de Administração. Muito obrigado, Paula Litaife. Nós estamos aqui para comparecer e fazer as perguntas para o candidato. Obrigada pela presença. Senhor Carlos Duriga, ambientalista, membro da Associação Conservação da Vida Silvestre. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Paulo. Obrigado à revista Cenário. Obrigado, candidato Gilberto. Vamos aí. Gilberto Vasconcelos da Silva, é do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, servidor público de 53 anos, professor de língua portuguesa do ensino fundamental, iniciou a militância aos 14 anos de idade. Muito obrigada pela sua presença e fique à vontade aqui hoje com os sabatinadores. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição aqui para a gente fazer o debate e também dizer porque nós do PSTU estamos lançando essa candidatura. À vontade muito não, né? Porque você vai ser sabatinado, você vai ser confrontado, é importante aqui, os nossos sabatinadores, nós estamos tentando aqui prestar um serviço à sociedade, para que haja aí, de fato, uma democracia, ou seja, todos possam conhecer de forma igualitária os seus candidatos a prefeito de Manaus. Candidato, o senhor começou com 14 anos na política partidária. O senhor começou por ideologia, porque havia influência dentro da sua família, ou havia aí um interesse econômico por trás de tudo também? Eu comecei primeiramente como nos clubes de jovem da comunidade onde eu morava, no bairro do São José, quando estava surgindo ainda. E nós tínhamos interesses que os jovens têm, de ter escola no bairro, que não tinha, de ter lugar para prática de esporte, que também não tinha, estava tudo começando naquele momento. E a necessidade levou a fazer reivindicações e a organizar colegas, e a partir daí eu comecei a minha militância nas comunidades, entendeu? Depois eu passei um período que eu servi, fui da aeronáutica, e depois eu fui para o distrito industrial, e aí a situação também se repetia naquele momento. A partir de 14 anos já se podia trabalhar no distrito, eu já entrei depois, com maior de idade, e a minha militância foi fluindo a partir das necessidades da minha classe, da classe trabalhadora, da população dos bairros. Então, não foi algo planejado, foi a necessidade que foi levando, né? E
também a perspectiva de fazer transformações na cidade. Então, eu tenho hoje 53 anos, 39 anos de militância, militei nos Correios, que eu fui funcionário dos Correios, e agora na educação. No período que eu trabalhei no distrito, eu também militei no movimento operário, participei de muitas mobilizações, ajudei a organizar categorias. Então, eu tenho uma militância ativa desde esse tempo. E por isso a gente acha, nós do partido achamos, que é hora de a gente mostrar para a sociedade que a classe trabalhadora pode se organizar, pode reivindicar, pode concorrer cargos e, principalmente, pode reivindicar mudanças profundas, tendo em vista que nessa história toda que eu começo a contar, nenhuma mudança foi profunda a tal ponto de melhorar substancialmente, pelo menos, a vida da população. E é isso que a gente está aqui, para debater sobre isso e falar desse ponto de vista, da classe trabalhadora. Assim, de uma forma bem sucinta, se puder, eu queria que você respondesse para mim se eu estou no PSTU porque acredita ainda no socialismo ou porque não tinha outro partido mesmo para se candidatar a prefeito? É o único sistema social que pode apresentar uma saída para a humanidade. O capitalismo não tem condições. Nós vemos, com o avançar dos anos, a tecnologia melhorando, avança de maneira substancial, é notório, o aumento da produção de riqueza é imenso, mas a forma de apropriação e de distribuição que é própria do sistema capitalista, ela faz com que haja uma concentração imensa de um lado e uma miséria imensa do outro lado. Todos os avanços tecnológicos que acontecem no momento, eles são utilizados pela indústria para racionalizar o seu funcionamento. Dentro de uma empresa, tudo é muito bem racionalizado, tudo é muito bem aproveitado. A produção é socializada e de tal forma que gera o máximo de riqueza. No entanto, o próprio mecanismo do sistema capitalista de concorrência faz com que uma empresa vá em competição constante com as outras empresas do mesmo ramo, inclusive de ramos diferentes, e faz com que o resultado disso se transforme numa redução salarial e na redução das condições de trabalho, redução do número de postos de trabalho. Nós temos uma redução nas indústrias que começa na década de 40 e que não para de reduzir. Então, embora tenha momentos de inflexão e de aumento, mas a gente vê que não há possibilidade, se isso se mantiver, de oferecer um futuro decente para toda a população. Nenhum governo no mundo inteiro é capaz de oferecer isso. Nós estamos vendo agora o que acontece nos Estados Unidos, que é uma demonstração. O país, que é o mais rico do mundo, numa crise social imensa, inclusive com proliferação de guerrilhas internas. É um pensamento bem polêmico que nós podemos retomar depois aí no segundo bloco ou ao final do primeiro bloco. Vamos retomar agora as perguntas, né? Iniciar as perguntas com o representante do CREA, engenheiro Samir Oliveira, que vai falar sobre lei de autovistoria. Isso mesmo, Paula. Obrigado, candidato. Para esquentar os motores, tramita na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei das autovistorias. Essa lei disporá sobre as rotinas de manutenção para as estruturas, sejam elas edificações, obras de arte especiais, obras de arte corrente, entre outras, além de instituir os planos de manutenção para esses empreendimentos, de forma a orientar os seus responsáveis acerca das atividades de manutenção preventiva e ou corretiva, se for o caso. Cabe ressaltar que outros municípios do país já dispõem de instrumentos semelhantes ou estão em processo de finalização desses instrumentos. Pergunto ao senhor qual a sua avaliação sobre esse projeto de lei e, caso o senhor seja eleito, o senhor pode se comprometer a trabalhar pela aprovação dele? Eu tenho um conhecimento superficial sobre o projeto de lei, né? Agora, eu vejo que a intenção do projeto é uma boa intenção, porque você previne acidentes, como já aconteceram em várias cidades grandes do país, inclusive previne desmoronamento e tudo mais. Então, tem uma relevância muito grande e nós vamos defender. O nosso projeto de governo, ele visa governar por meio de conselhos populares. E esses conselhos populares, eles têm na sua formação a participação de todos os profissionais, de todas as categorias. Então, os profissionais da engenharia que verificaram, não só da engenharia, mas os bombeiros também, que verificam essa necessidade de manutenção e de prevenção, que vão dizer a palavra final. Nós estamos de acordo com isso. Nós não temos nenhuma restrição e achamos, inclusive, que é algo que já poderia estar acontecendo. Entendeu? Faz 3 anos, né, que está tramitando o projeto, né? E eu tomei conhecimento no início, que havia... depois eu até... Assim, as coisas vão se passando, a gente deixa de lado, mas tem um acordo, sim.
concordo plenamente e acho que deve ser implantado. E tem mais, eu acho que é preciso que a prefeitura invista e o Estado também invista, porque Manaus ela concentra mais da metade da população do Amazonas, então não pode ser as despesas que elas não podem ficar apenas a cargo da prefeitura, tem que ficar a cargo do Estado também. Agora, essa atribuição municipal, a gente vai ter que ver como fazer para que essas questões sejam equalizadas e as coisas caminhem. É assim que a gente pensa. É complicado, 3 anos tramitando várias de lei, a gente não consegue entender o motivo. Inclusive, isso foi objeto de comentário entre as pessoas que estão nos acompanhando pela sabatina técnica. A gente não tem um motivo dentro da se é da política, se é da questão. Porque as pessoas não compreendem muito o projeto, o que o senhor acha? Eu acredito que dentre os vários temas que a Câmara tem que tratar, esse é um tema que foi dado pouca prioridade e que precisa, sim, de bastante esclarecimento para os responsáveis pela execução do texto, para poder finalizar com uma ferramenta que seja útil para a sociedade. Porque é uma coisa tão importante, afinal de contas, é a proteção de muitas pessoas dentro dos edifícios. Senhor Marcos Evangelista vai falar agora sobre emprego e renda dentro do PIN, não é isso? Polo Industrial de Manaus. Exatamente. Candidato, boa tarde. Boa tarde. Me diga uma coisa, qual a sua estratégia, junto com a sua equipe econômica, de aumento de investidores no Polo Industrial de Manaus? O senhor falou que trabalhou no distrito, acredito que o senhor reconheça a importância dessas fábricas aqui instaladas, né? Onde, afinal de contas, nós temos hoje, apesar de tudo, toda a pandemia, nós temos praticamente 100 mil pessoas trabalhando ali naquelas fábricas e, logicamente, se a gente conseguir atrair novos investidores, novas fábricas, nós teremos a geração de emprego muito maior e renda, consequentemente. Então, nesse panorama, né, o senhor tem alguma estratégia para a prefeitura participar, para atrair novos players? O que sua equipe econômica está pensando sobre isso? Olha, a primeira coisa é que a prefeitura precisa ter mais participação. Como a Zona Franca é um projeto federal, e esse projeto, ele praticamente tudo passa pelo governo federal, pouca coisa pelo governo estadual e menos ainda pelo governo municipal, aliás, pelos governos estaduais da região, né? A prefeitura de Manaus e o governo do estado têm que ter uma maior participação, um maior poder de decisão sobre as coisas que acontecem. Existia no início eu creio que existe até agora, uma necessidade de transformação daqueles produtos importados em produtos nacionais, participação no processo produtivo básico, né? Pois bem. Então, eu acho que aí é uma forma de gerar emprego, porque você cria empresas locais e você dá mais autonomia. A gente vê empresas com 30 anos, mais de 30 anos aqui no Polo Industrial, como é o caso da Sony, que está dizendo que vai fechar as portas ano que vem e vai deixar quase 2.000 famílias sem emprego, né? E não tem alternativa apresentada nem pelo governo do estado, nem pelo prefeito de Manaus. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir os empregos que tem, e eu acho que tem que fazer isso internalizando a economia, embora a gente saiba que há todo um processo de internacionalização, mas há uma necessidade de que se garanta maior autonomia, que o fornecimento das matérias-primas, dos insumos, eles sejam nacionais e de preferência aqui da região. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que primeiramente lutar com isso, manutenção dos empregos. E um outro aspecto é a elevação salarial. Um dia desses eu li no jornal, não sei se pode citar o nome aqui, mas o jornal estava indicando que o salário médio do Polo Industrial de Manaus está chegando à metade do salário chinês. Isso é uma coisa assim, inusitada, porque alguns anos atrás a gente brigava para não ter o salário chinês, que era tão baixo, e hoje o salário aqui é muito baixo. Então, do meu ponto de vista, como trabalhador, essa é uma prioridade. Cuidar para que haja uma elevação salarial, da massa salarial, para que a gente não tenha uma cidade que cresce somente distribuindo miséria diante da população. Havia um certo tempo atrás um engano de muita gente que dizia que a Zona Franca não pagava imposto. Ela paga, não é o que devia, paga pouco, mas eu acho que tem que pagar mais salário. Porque se não paga salário, o trabalhador ele praticamente só vai trabalhar pelo alimento e nem consegue alimentar a sua família direito, não consegue dar tudo aquilo que a sua família necessita. Então, a nossa preocupação é nesse sentido, é gerar emprego. E aí, nós temos uma proposta de que as empresas que queiram fechar, a gente transforme em cooperativas dos trabalhadores e que toque ela para frente.
e a partir disso daí a gente veja as alterações necessárias. É preciso pensar, eu vejo que é preciso pensar todo o cenário econômico, não só aquele de Manaus, do mundo e do país. Nós temos uma crise que os especialistas falam, vocês são especialistas, que é uma crise mais profunda que a de 1929, no final da década de 20. E essa crise, ela até agora não foi apresentada a saída para ela. Como que vai se resolver? As propostas que o governo federal tem apresentado de redução salarial para garantir emprego só traz mais miséria. Nós temos uma redução média de 20,1% daqueles 11,7 milhões de trabalhadores que foram abarcados pela proposta de redução de salário com redução da carga horária, e não tem como voltar. Os empresários agora não querem voltar ao que era antes. Tem propostas de redução do fundo de garantia. Então, tem proposta de redução de tudo que é direito do lado do trabalhador, mas do lado do empresário só tem proposta de manutenção dele, que ele fique no local, recebendo mais isenção de imposto e, por outro lado, pagando menos salário. Então, isso aí é uma construção, digamos assim, social, que não eleva o nível de vida da população, e, nesse sentido, o que nós pensamos para a Zona Franca é discutir com os empresários, sim, vamos ficar aqui, mas vamos elevar o nível de vida das pessoas e vamos garantir futuro, porque eu acho que só faz sentido um polo industrial se conseguir apresentar para a população uma proposta de futuro melhor. Fique à vontade. Mas a gente tem que ver esse comentário que o senhor está fazendo. Os empresários, hoje ser empresário no Brasil é ser um guerreiro. Os encargos trabalhistas são altíssimos, né? Quando o senhor fala em aumentar salário, no momento que a gente aumenta o salário, o produto que está ali produzido ele vai ter que ser aumentado também. Hoje nós temos um país chamado China, que produz produtos bem mais baratos que o nosso, que é o nosso grande concorrente. Então acho que a gente tem que olhar que não é só questão salarial. Nós temos que trazer benefícios para que novas fábricas venham e consigam empregar mais pessoas. O senhor citou também na questão cooperativismo, cooperativas. Nós não temos nenhuma cooperativa praticamente funcionando de sucesso no Amazonas. Então, no momento que uma fábrica fecha e uma cooperativa assuma, isso também eu estou achando meio complicado dar certo. Né? Por exemplo, eu trabalho com fomento. Hoje, para você conseguir um financiamento para uma cooperativa ou uma associação é praticamente impossível. Por quê? Porque elas são extremamente desorganizadas. Então, no momento que a gente falar, nós vamos fomentar o cooperativismo para assumir uma fábrica. Não estou vendo viabilidade nisso. Mas, muito obrigado pelas respostas. Você fica à vontade para falar. Não, eu concordo, porque veja só, hoje o capitalismo como sistema, ele está numa fase tal que, se não houver investimento estatal, ele não vai para frente. E não são apenas as cooperativas, são as grandes empresas, mega empresas. Então, esse é um problema que não diz respeito apenas a cooperativas, diz respeito ao capitalismo como um todo. A gente vê empresas gigantescas lutando por incentivo fiscal. Ou seja, o livre mercado, ele produz essa possibilidade de concorrência e, ao mesmo tempo, um rebaixamento salarial, porque a concorrência, por exemplo, a China não funciona com as regras de livre mercado e por isso o governo investe. O governo investiu em alta tecnologia, não é apenas mais produtor de aqueles produtos de plástico, né? Eles produzem também alta tecnologia. Se a gente for comparar com o governo brasileiro, os governos que passaram pelo país, nenhum deles investiu para que pudesse ter um parque industrial próprio, nacional, fomentado a partir do conhecimento científico nosso, da nossa região, não investiu nas universidades, nos institutos de pesquisa, então é a consequência. Quando a gente fala dessa maneira, como eu falei, eu tenho consciência que eu estou candidato a prefeito de Manaus com a proposta socialista imerso no mundo capitalista. O Estado é capitalista, o país é capitalista, as regras são capitalistas, nós vamos ter que enfrentar os desafios. Agora, uma coisa para nós é prioridade, é garantir que toda a população tenha trabalho, tenha alimento, tenha condições de vida. E aí a gente vai ter que fazer as lutas necessárias, as adequações necessárias para ver se consegue. Agora,
Não dá para dizer que vai transformar Manaus numa ilha isolada do resto do mundo e de tudo que acontece e resolver esses problemas. Isso eu ia lhe perguntar agora. O senhor tem uma visão socialista e defende muito essa ideologia. E a gente tem, obviamente, todo o direito de defender nossas ideologias. Agora, eu fico me perguntando como que o senhor vai trabalhar, caso eleito, com o presidente Jair Bolsonaro e seu grupo, e com o Congresso, que a maioria é progressista e capitalista. Qual seria esse diálogo? Porque, assim, eu acredito até o que o economista Marcos Evangelista tentou lhe perguntar, para a gente sair um pouco do discurso utópico, né? A gente, até para o PSTU também ter voz e ser visto, né? Então, a gente quer mesmo um discurso concreto do que é factível. Aí eu queria que o senhor pudesse nos explicar como o senhor pretende dialogar com o governo federal e com o Congresso sobre o polo industrial de Manaus e sobre a Amazônia. Veja, é muito complicado você chegar aqui na posição que eu estou como candidato e dizer que vai resolver os problemas, sabendo que não vai ter solução com todas as regras. É preciso mudar as regras, para começar. Eu nem falei resolver, falei dialogar, porque resolver de fato, né? Em 4 anos, impossível. Impossível. Então, veja só, mas a gente está trazendo proposta de resolver. A primeira coisa é romper com todo o sistema que está aí. Se a gente não romper... Sério? É sério. Se a gente não rompe... A proposta é romper com todo o sistema que... Mas Manaus viveria à margem, então... Tudo começa em algum lugar. Se um exemplo começa a dar certo, como é que a gente começa? Nós temos formas de começar. É importante que os eleitores conheçam o seu pensamento, né? Depois tem eleitores que concordam com o seu pensamento e querem embarcar também nessa ideia. Sim. Se a gente sabe se é bom ou ruim, a gente tem que avaliar também isso. Até porque... É uma ideia bem radical. Isso, até porque... o que está acontecendo hoje é uma espécie de pause, né? Apertaram na tecla pause para segurar um pouco enquanto termina as eleições. Mas quando passar a eleição, vem os pacotes aí. Vem o desemprego, vai chegar o fim do auxílio emergencial, mais de 40 milhões de pessoas, 43 milhões de pessoas vão ficar sem essa renda. E 33 milhões de pessoas não vão ter renda alguma, que são trabalhadores e trabalhadoras. Então, como é que a gente vai manter todo o sistema? Então, o que eu estou dizendo aqui? Como é que nós pretendemos governar? Por meio de conselhos populares. É uma forma de fazer com que o poder que hoje é concentrado nas instituições atuais, eles passem para a mão do povo. Os conselhos populares discutem os problemas por meio de assembleias, decidem o que deve ser feito, vai ter que lidar com a escassez de recursos orçamentária, vai ter que lidar com o que já está tramitando e sendo aprovado na Câmara de Vereadores, vai ter que propor mudanças, e é assim que começa. A gente não vai começar fazendo todas as mudanças com um passe de mágica. Eu sei que vocês não estão dizendo isso também. Sim, sim. Eu até agradeço, são perguntas muito honestas que estão sendo feitas e sérias, dentro da realidade. Mas o que eu estou dizendo aqui também é muito honesto. Não dá para resolver com essas regras. A gente precisa mudar as regras. E uma das formas é transferir o poder para a população, por meio dos conselhos populares. A população se apropriando das informações, das formas de funcionamento de tudo que existe na sociedade, e hoje isso é apartado da população, ela se apropriando, ela vai poder decidir, vai poder, inclusive, dizer, olha, a nossa prioridade hoje pode nem ser gerar tanto emprego no polo industrial, mas pode ser produção de alimento. Tem uma parte da população passando fome. Manaus, o município de Manaus, desse orçamento de 2020, tinha 50 mil para fomento de agricultura. Não adianta, não serve nada. Nós importamos tudo. 50 mil reais é o que estava previsto no orçamento para a agricultura do município de Manaus. O município de Manaus não tem uma agência, não tem uma secretaria de produção rural. Como é que a gente vai abastecer a população? Então, eu acho que é preciso dar um passo atrás em algumas discussões. Nós vivemos uma realidade hoje da famosa quarta revolução industrial, né? Essa associação da alta tecnologia, da informática, da automação, do desejo da pessoa que está lá na ponta querer um objeto, clica num botão, a fábrica vai saber para poder produzir. Esse cenário ele é maravilhoso no mundo racionalizado, mas no mundo de caos, como é hoje, do capitalismo, ele produz desemprego. Esse é que é o pior do negócio. E a tecnologia não é nossa inimiga, mas a forma de utilização, ela produz exclusão. E o que nós queremos combater são essas coisas. Entendi. Agora vamos para o Conselho Regional de Administração, o senhor Orlando Cruz, que vai levantar aí a polêmica sobre plano diretor. Obrigado, Paula. Candidato,
O senhor colocou na sua fala inicialmente que o senhor vai pretender governar com conselhos, né? Sim. Conselhos populares, né? Nós temos uma cidade inchada, uma cidade que foi totalmente expandida aqui desordenadamente. Nós temos um plano diretor vigente. O plano diretor é uma lei. Como é que o senhor pensa a cidade de Manaus para termos de volta a ocupação urbana da cidade, comércio, serviço, indústria? Como é que o senhor pensa a cidade de Manaus, as pessoas transitando, mobilidade urbana? Como é que o senhor pensa isso? Bom, já, digamos assim, é uma situação bem difícil, porque nós temos... O mundo não para, né? As coisas estão acontecendo. A cidade cresceu se espraiando e continua crescendo se espraiando porque não tem projeto de habitação popular para a população que não tem como pagar um apartamento, uma casa comprada de uma imobiliária. Acontecem as ocupações e quando elas se firmam já gera um problema para ter toda a infraestrutura. Então, o que eu penso é que nos conselhos populares nós vamos ter que discutir uma forma de evitar que a cidade se espraie mais, que a gente utilize melhor o espaço que já existe, verticalizando a cidade. Inclusive, eu tive uma conversa com o presidente do Conselho de Arquitetura, a Associação dos Arquitetos, e ele entregou um plano para que a gente observasse. Eu achei muito interessante, porque já é uma coisa que a gente estuda no PSTU, uma forma de fazer com que racionalize melhor o ambiente, utilize melhor os espaços, crie espaços para esporte, para lazer nas comunidades, sem fazer com que a gente avance sobre a natureza. E aí é preciso construções verticalizadas, é preciso utilizar melhor o trânsito, é preciso possibilitar outros meios de transporte, e tudo isso vai passar pela discussão do plano diretor. O plano diretor atual não vai resolver esses problemas, porque tudo vai passar também na nossa avaliação por um plano de obras públicas que possa reorganizar uma série de espaços que a gente já tem e que possa, inclusive, alterar outros espaços. Então, o que nós pensamos sobre essa questão da cidade de Manaus, ela está muito ligada também com a questão da mobilidade urbana, da utilização de veículos. A gente anda uma pessoa num carro, o carro pesa 400, 800 quilos, a pessoa pesa 70, 80 quilos, ou seja, você está pagando, gastando combustível para transportar um monte de ferro, né, para levar de um lugar para o outro, ocupar espaço. Então essas coisas, elas precisam ser discutidas pela comunidade, porque ter um carro no Brasil, pela propaganda das próprias empresas automobilísticas, virou um status, e as pessoas não pensam tanto na necessidade do transporte, pensa mais no status de ter um carro. Aí tem a poluição produzida pelos combustíveis fósseis, tem toda uma série de questões que precisam ser discutidas. E a comunidade, lá do bairro de onde eu venho, ela se preocupa com isso. Eu participei de uma discussão no bairro Tancredo Neves, que é a comunidade de uma igreja católica lá, fizeram uma pesquisa com mais de 200 famílias, e a preocupação fundamental que eles tinham era emprego e meio ambiente. Porque eles estão preocupados com como é que vai ser o futuro deles, das crianças, dos seus filhos. Isso não é uma discussão só de especialistas, é uma discussão das pessoas dos bairros. Então é assim que a gente precisa fazer, né? Na nossa avaliação, discutir com os conselhos populares, e a população vai dizer o que deve ser feito. Agora, interessante é a gente falar em meio ambiente, né? Que era um assunto que ninguém se lembrava, da segurança, saúde. Fique à vontade. Não, ele fez uma explanação interessante, e eu gostaria só de que o senhor explicasse melhor essa questão dessa mobilidade, porque o senhor pretende fazer um BRT na cidade? Sim, é necessário, já é necessário. Tem que ter corredores exclusivos, porque o transporte coletivo ele precisa ser uma alternativa que as pessoas prefiram o transporte coletivo, para poder deixar os carros em casa. Então tem que ter vias exclusivas, já tem que aproveitar o que existe, construir outros espaços que precisam ser construídos. Nos bairros está dando certo, principalmente na minha área, que é a Zona Leste, os transportes de ônibus menores, veículos menores, são mais rápidos, inclusive. Aí precisa ter as integrações, distribuir melhor as integrações, os pontos de integração. E precisa também pensar no transporte de massa a longo prazo, não é para agora.
entendeu? A gente não pode avaliar que a gente vai seguir nessa lógica atual sempre, de construir mais ruas, mais asfalto, mais ruas, mais asfalto. Não. A gente tem que pensar numa forma de que as pessoas vão se concentrar mais. E aí vai ser preciso um volume maior, vai ter um volume maior de pessoas se transportando de um lugar para o outro, e aí vai ter que ter um transporte de massa. Entendeu? Manaus não vai parar em 2 milhões e 200 mil habitantes, vai continuar crescendo. Então é isso que a gente pensa. Tá certo, candidato. Você falou agora há pouco que uma das preocupações das pessoas em Manaus, segundo uma pesquisa, era o meio ambiente, e o senhor Carlos Durigan justamente vai perguntar sobre isso, políticas socioambientais. Obrigado, Paulo. Candidato Gilberto, muito bom estar lhe conhecendo. Bom, a gente tem um cenário, né, em Manaus e mesmo na Amazônia bastante complicado, né? Nós temos, ao mesmo tempo que cidades como Manaus estão se desenvolvendo, nós temos uma demanda também de gerar uma agenda socioambiental, né, com participação das pessoas nos processos de tomada de decisão, que envolvam, né, qualidade de vida, que é um ponto muito importante. E em 2015 a ONU lançou a agenda voltada à questão do desenvolvimento sustentável, né? Até se criou aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que envolvem aí questões como questões sociais, econômicas, e meio ambiente sempre está atrelado à questão social e econômica. E, assim, em termos, para essa agenda ambiental, o que o senhor traz dentro dessas ideias, dessas perspectivas da gente melhorar o cenário que a gente vive atualmente, pensando, né, que a gente está no coração da Amazônia e precisamos, até para criar oportunidades, né, como bioeconomia, como desenvolver, trazer investimentos e articular Manaus com outras cidades do mundo para criar uma agenda positiva. O que o senhor traz para a gente nesse sentido? O que eu vou falar aqui parte lá do povo, lá do bairro mesmo. Há uma preocupação muito grande com os igarapés. Todos os resíduos sólidos que já não tem coleta seletiva, né, que é uma necessidade que haja coleta seletiva na cidade inteira, só tem em alguns lugares. Então, os resíduos sólidos caem na rua e vão parar nos igarapés. Polui os igarapés. Boa parte dos igarapés foram soterrados. A preocupação dessa população lá do Tancredo Neves é porque alguns igarapés foram soterrados. E aí toda vez que chove viraram esgoto, né, foram canalizados. Aí quando chove, a rua Bernardo Cabral, inclusive, alaga a escola, alaga uma escola infantil que tem lá, e várias casas. Então, a preocupação nasce dessa experiência prática da população. O que nós pensamos em fazer? Tem que fazer um esforço imenso, um plano que vai ultrapassar uma gestão seguramente, para despoluir os igarapés, para ter estação de tratamento, para ter coleta seletiva de lixo, vai ter que ter uma preocupação imensa com isso. Isso gera, na linguagem capitalista, gera um capital humano, gera um capital social, porque você tem uma cidade apresentada, os igarapés são despoluídos, isso inclusive melhora para o aspecto, para o turismo, para vários negócios. Mas assim, chega a ser um pouco indecente para quem mora aqui e administra a cidade e o Estado não ter uma preocupação muito grande com isso, porque nós estamos no coração da floresta amazônica, a maior cidade do norte do país, e não tem uma política para despoluir os igarapés, não tem uma política, inclusive, para substituir o lixão, que aquele negócio lá depositado é um lixão. Não tem tratamento. Inclusive, há desperdício, porque ao não fazer coleta seletiva, muitos materiais que poderiam ser reaproveitados, outros poderiam ser reciclados, viram apenas lixo e criam um problema futuro. Então, a nossa preocupação, ela parte disso, da necessidade real da população. Tá certo, candidato. A gente agradece as respostas. Encerramos aqui o primeiro bloco da sabatina técnica da Cenário. Retomamos em seguida. Retomamos agora a segunda rodada da sabatina técnica da revista Cenário. Candidato Gilberto Vasconcelos, muito obrigada pela sua vinda aqui.
Candidato, o senhor falou no primeiro bloco que tinha aí uma proposta de romper com as instituições para poder governar Manaus. E isso, é claro, nos causa assim, uma certa curiosidade de compreender como que seria esse rompimento. Seria dentro da Constituição? Ou também que existe aí dentro do seu plano de governo a possibilidade de substituir as secretarias por conselhos populares, onde não haveria mais um secretário do município, e sim um conselheiro-chefe. Explique para a gente compreender, por favor. Nós queremos governar para a população, para a classe trabalhadora. Então, e aí a população precisa ter poder nas suas mãos. Nós queremos que os conselhos populares tenham poderes deliberativos. Por isso, a gente vai transferir tudo que for permitido pela legislação. Nós não estamos propondo acabar com a Constituição. O que eu digo romper com essa institucionalidade, que é uma coisa já, digamos assim, habitual. Essa forma de governar em que o prefeito elege seu secretariado e aí vão fazendo as coisas a seu modo. E a gente tem problemas, temos muitos problemas com isso. A gente vê agora denúncias de corrupção e tudo mais. Uma forma de acabar com isso é dar o poder ao povo. Então, os conselhos populares, eles terão o poder de discutir, de deliberar, de fiscalizar, e as secretarias, elas podem vir dos conselhos populares. Agora, vamos ter que seguir as regras. Se a gente não seguir a regra, a gente vai sofrer um impeachment. E não é isso que a gente está propondo. Nós queremos... Federal, uma intervenção federal, nós queremos governar alterando tudo que puder alterar em benefício da população e da classe trabalhadora. Né? É nesse sentido. Essa forma, não sei se eu fui claro. É importante essa compreensão, mas o senhor não acredita que isso poderia levar a um governo anarquista dentro da falta de controle? Ou onde isso deu certo para a gente entender esse processo? Não, olha, até os anarquistas, verdadeiramente anarquistas, são organizados. Não é o caos, né? É uma outra organização, onde a população reúne nos conselhos, em assembleias, discute os problemas, consulta os técnicos e decide. Como funciona um sindicato, onde as pessoas são tratadas como iguais e o voto de um vai igual ao de outro, e se vota o tempo todo, todas as questões, substitui as pessoas que precisam ser substituídas a qualquer tempo. Quando uma coisa não dá certo, uma pessoa que está à frente de qualquer trabalho não dá certo, pode ser substituída a qualquer tempo. Então, essa dinâmica, ela, a meu ver, é muito mais democrática, onde a população vai ter poder de alterar, de fiscalizar e fazer tudo que lhe for, digamos assim, interessante, for do seu desejo. Onde deu certo? Nós temos o exemplo da ex-União Soviética nos primeiros anos. Nos primeiros anos, os conselhos funcionaram. Depois que houve, depois da Guerra Civil, ainda durante a invasão, a Guerra Civil Russa, isso começou a dar errado, porque voltou-se a substituir as massas pelos técnicos, pelos grupos técnicos. Inclusive, isso foi um dos elementos que possibilitou a subida do stalinismo e da ditadura que se transformou aquilo ali. Agora, nós não podemos permitir que isso aconteça outra vez. O que nós queremos é que realmente a população mande. Inclusive, essa é tentando ser rápido, né? Essa é uma demanda que está na pauta. Desde 2013, das manifestações, da Primavera Árabe, está em pauta justamente isso daí. Como que pode se transferir o poder para a classe trabalhadora e para a população, para que ela se sinta parte. E nós pretendemos fazer dessa maneira. Se eu queria finalizar, o anarquismo que eu me referi, não é aquele anarquismo original que iniciou o termo, que deu origem, que de fato era organizado na época que era porque... Sim. Né, era contra o governo existente, mas eu me refiro ao anarquismo hoje original, hoje que existe, né, o atual, que nos preocuparia a falta de controle, mas o senhor conseguiu explicar muito bem. Fique à vontade, senhor Carlos Dúriga. Uma questão, professor Gilberto. Essa questão de participação social, nós vemos hoje, né, que existe dentro da dinâmica social que nós vivemos, mesmo pensando que a gente vive muitas vezes, né, dependendo de quem está no governo, a gente vê portas se fechando para o diálogo com a sociedade, mas nós vemos uma evolução muito grande hoje no mundo da participação social através de representatividades, representações como ONGs, associações de bairro, associações, categorias profissionais, né, como alguns de nós aqui mesmo. O senhor não acha que não seria um atalho já aproveitar essa dinâmica que existe e criar
essa dinâmica de participação, como nós temos tentado, a sociedade civil, por exemplo, tem tentado fazer, não seria mais fácil aproveitar essa estrutura que já temos? Porque eu fico pensando, né, reestruturar tudo, criar conselhos, isso demandaria um tempo grande, né? Sim, as estruturas que já existem devem ser aproveitadas. Nós não estamos propondo destruir tudo para fazer de novo. Aproveitar o que já existe, até uma racionalidade. Mas tem uma parte muito grande da população que está fora de tudo. E é essa parte que nós queremos incluir, por meio desses conselhos populares. Mas é necessário que todos os segmentos estejam representados, porque senão não há democracia. Se nós formos pensar que a gente vai substituir uma forma de democracia excludente, que a meu ver essa democracia ela é excludente, por outra democracia excludente, a gente está fazendo a mesma coisa. Não é isso que a gente propõe. Quando a gente propõe revolucionar, é uma revolução no sentido de que haja uma mudança social, econômica, política, que haja mudanças de prioridades. E isso não é fácil. Falar é fácil, mas para fazer acontecer, é preciso que a população esteja organizada para usar a sua força e exigir que isso aconteça. É essa maneira que a gente pensa que pode acontecer. Então, já existem os conselhos, mas a maioria dos conselhos são consultivos. São poucos os conselhos que têm poderes deliberativos, e quando tem, são sobre questões muito restritas, inclusive que não tem alcance, a população muitas vezes nem fica sabendo as questões que são discutidas na maioria dos conselhos. Nós percebemos também que para que haja uma democracia de verdade, é preciso haver uma evolução cultural. Então tem que haver mecanismos de comunicação para que a população saiba, tenha informações sobre tudo mesmo, sobre o que gasta na prefeitura, sobre o que compra, sobre como é utilizado, prazo, durabilidade das coisas, sobre tudo. Isso não é possível na estrutura atual, porque passa por um funil. Até as coisas mais importantes chegam ali, às vezes determinados interesses travam, e isso é a burocracia a burocracia desnecessária. Existe uma parte da burocracia que é necessária, porque as coisas precisam ter a sua formalização, precisam ter suas garantias, mas essa burocracia desnecessária tem que ser eliminada. E a participação do povo, no meu modo de ver, o modo de ver do TSTU, é uma garantia de que isso é possível. Candidato ainda com o senhor Carlos Durigan, vamos falar agora sobre saneamento básico. Isso. Candidato Gilberto, nós temos uma questão, até foi mencionado pelo senhor no início da nossa conversa, a questão do saneamento. O Brasil, desde 2010, tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que a maioria dos municípios na esfera nacional até hoje tem muita dificuldade de implementar. Inclusive, assim, é um plano que ele prevê até atração de investimentos, seja do setor privado, seja de instituições internacionais, né, como o BID, como o Banco Mundial. E recentemente tivemos um edital que no Amazonas não teve, um edital se não me engano, do Banco Mundial, que no Amazonas não teve nenhum município que se candidatou a trazer recursos a fundo perdido para investir na questão dos resíduos sólidos. Temos a questão do saneamento dos igarapés e rios. Manaus, 80% dos rios e igarapés da região da cidade em torno já estão poluídos, né, degradados. Temos 12% apenas de tratamento de esgoto na esfera municipal. Então, como o senhor pretende enfrentar essa situação, que é uma situação que demanda ações, iniciar ações, claro, em 4 anos é difícil cuidar de tudo isso, mas precisa ser iniciado e precisa gerar uma frente de ação importante nesse sentido. Como o senhor pensa em tratar da questão do saneamento, em termos práticos? Olha só, primeiro eu quero só reafirmar assim, que na nossa visão tudo tem que passar pelos conselhos populares. Qual é a nossa proposta? Ter um plano de obras públicas, porque tem algumas coisas que têm que ser feitas o mais rapidamente possível. A despoluição dos igarapés exige que sejam construídas estações de tratamento de água antes de entrar no igarapé, para depois a água desaguar limpa. Isso é um investimento muito alto e precisa de manutenção constante. Então, é preciso um plano de obras públicas, é preciso regulamentação, é preciso uma série de medidas para poder fazer com que essas coisas aconteçam e sejam de maneira progressiva, né?
tem que criar mecanismos que impeçam que conjuntos habitacionais, novas construções de um modo geral, produzam poluição, nova poluição. Tem que ter um ponto de corte para que isso não venha a se agravar. Então, assim, em termos práticos, é um plano de obras públicas, gera emprego, utiliza conhecimento que nós já produzimos aqui, inclusive eu conheço mais a UFAM, não conheço muito a UEA, mas a própria UFAM tem estudos que eu conheço sobre tratamento de resíduos sólidos, sobre como utilizar, tem a coleta seletiva que tem que ser implementada. Essa coleta, ela tem que ter... a partir da coleta seletiva dá para fazer uma série de coisas. A gente pode usar, só para ilustrar, o exemplo do Japão. O Japão, a partir do recolhimento de algum lixo de celulares, por exemplo, vai produzir todas as medalhas e inclusive os troféus com ouro retirado do celular, ou seja, um reaproveitamento, né, uma reciclagem desse material. E muitas outras coisas podem ser feitas, inclusive gera economia. Mas, de novo, gente, tem que passar pelos conselhos populares e, de alguma maneira, isso tem que gerar riqueza para a população. É isso que a gente pensa. Ok. Vamos falar agora sobre orçamento público e funcionalismo, não é isso? Com Orlando Cruz, do CRA. Candidato, o senhor está trabalhando com conselhos populares. O senhor sabe que o município trabalha com legislação. O orçamento público é uma lei. Então, todas as demandas municipais são através de leis. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vai trabalhar, já que o município este ano que vem vai trabalhar com orçamento reduzido. A proposta orçamentária é reduzir o orçamento. Como é que o senhor pretende fazer isso? A fatia do orçamento público desse ano, gasto com servidores, vai ser em torno de 40%. Menos de 41%. Essa é a fatia que tem. A prefeitura poderia levar, sem chegar no limite prudencial, mais 6%. Agora, tem uma parte desse recurso que ela é desperdiçada, que ela é gasto com funcionalismo público de maneira equivocada. Então, nós temos que, primeiro, reorganizar, nós temos que eliminar altos salários, nós temos que contratar trabalhadores que sirvam a população, da área da saúde, principalmente, da área da educação. Nós temos que ter um plano de carreira e salário que possa elevar o nível, e nós temos também que romper com a lógica de obedecer todos esses limites que existem, que são limites que, no fundo, eles acabam deixando a população desassistida. Nós temos uma alta taxa de recolhimento de imposto, principalmente daqueles que ganham menos, e são esses que ganham menos que recebem menos serviços da população, é que eles precisam mais e recebem menos. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que encontrar uma forma de romper com essa lógica. O PSTU, nós somos contra a lei do teto de gastos, porque ela é uma lei que limita, não é investimento, limita a reprodução do serviço público para a população. Quanto mais investimento, ela limita a reprodução, não é nem novos investimentos. A lei de responsabilidade fiscal, ela coloca alguns limites que prejudicam a população, tem que ser alterada ou eliminada para poder permitir maior investimento. Há um déficit social no país, na cidade de Manaus, que tem que ser enfrentado. E até hoje a gente vê todos os especialistas dizendo que o problema são os funcionários públicos, mas são os funcionários públicos que atendem a população. Então, o que está dizendo, com outras palavras? Vamos eliminar os servidores públicos e vamos fazer com que a população pague imposto e ainda pague de forma particular, individual, os serviços que antes elas recebiam como retribuição ao imposto que pagam. Então, nós somos contrários. Eu acho que tem que rediscutir muita coisa. Por exemplo, na distribuição do imposto, 69,5% dos impostos vai para o governo federal, 24,5% mais ou menos para o governo do estado e cerca de 6% para os municípios. Essa é a regra geral. Eu sei que tem os repasses, mas ainda assim, onde a maioria dos serviços são prestados é na base, para o município. Então precisa mudar essas regras. Agora, quando o senhor fala em mudar regras, o senhor fala em mudar regras de acordo com o que for definido pelos conselhos populares, é isso? Com o que for definido pelos conselhos populares, e os vereadores vão provavelmente aprovar. Era isso que eu ia lhe perguntar. Aí, porque a gente sabe que hoje, é claro, pela LOMAN,
lei orgânica do município, toda e qualquer decisão do executivo, dependendo uma mensagem governamental do município, ele passa pela Câmara, aí da Câmara volta para o prefeito, ou então parte da Câmara e vai para o prefeito sancionar. A ideia não é mudar a LUMAN, isso. Pois é, os conselhos populares vão fazer todo o trabalho de discussão e vão deliberar aquilo que é possível deliberar, aquilo que tem o orçamento, boa parte deles já tem destinação, educação, saúde. Agora, a forma como vai ser, o conselho vai poder dizer. E aquilo que depender de aprovação dos vereadores, como vai ser do interesse do povo, os vereadores provavelmente vão aprovar. Se não aprovarem, a gente vai ter que abrir uma discussão e ver qual é o melhor caminho. Mas a nossa proposta é transferir o máximo de poder para a classe trabalhadora e a população organizada nesses conselhos. É isso que eu quero deixar muito claro. Agora a gente vai ter os limites. Quando eu falo mudar as regras, é porque é o seguinte, para a população compreender o seguinte, hoje a população vota e espera que o vereador, o prefeito, os secretários resolvam. Ela espera porque essa é a forma que foi educada. Nós queremos uma outra educação. O povo vai discutir. O povo vai dizer como deve ser feito. E aí vamos ter que discutir. O próprio povo organizado por meio de suas representações, discutir e ver os empecilhos, os entraves, aquilo que não é entrave, que é possível fazer sem nenhum problema, e aquilo que tiver problema a gente vai ter que enfrentar os problemas. Essa é a maneira. Assim, o que eu quero que fique muito claro, né, é que o nosso programa, para ele ser um programa socialista, transicional, no momento em que a gente tem todas as regras do jogo estabelecidas e a gente, ao romper uma regra, a gente sofre as consequências, a gente quer transferir o máximo de poder para a população e que a população conheça o funcionamento da máquina pública, inclusive para dizer o que está errado e para fiscalizar. Todo mundo sabe que existe sobrepreço em todos os contratos. Todo mundo sabe que existe técnicas de fazer uma obra durar mais tempo para ter aditivo, ao invés de cumprir os prazos. E não tem multa, pelo contrário, tem aditivo. Quando a empresa contrata uma obra e se passa do prazo, tem uma tolerância, mas se passa do prazo, a empresa que ficou responsável pela obra, ela, em vez de ter aditivo, ela vai pagar multa, porque tinha um prazo a ser cumprido. Entendeu? E nesse sentido, tem que funcionar a mesma regra. Entendeu? Ou seja, mas a população tem que estar fiscalizando. Só assim a gente pode romper com toda essa lógica que tem de transformar a máquina pública em algo, digamos assim, para ser vandalizado. Porque isso é um vandalismo com dinheiro público. É assim que a gente pretende, dando poder para o povo, para poder, a partir disso, corrigir tudo que precisa ser corrigido. Retomamos agora com os técnicos. Marcos Evangelista, do Sindecom, vai perguntar sobre matrizes econômicas. Candidato, caso o senhor seja eleito, o senhor vai receber uma cidade, além de endividada, com altíssimo número de desemprego. Segundo o IBGE, nós estamos próximo de 20%. É a primeira cidade em número de desempregados. Analisando o seu pensamento, o senhor não é muito a favor das empresas, né? Está ficando claro para mim. Como é que o senhor vai empregar essas pessoas? Como é que o senhor vai desenvolver novas matrizes econômicas, já que as matrizes econômicas dependem muito do capitalismo? Como é que o senhor está pensando em gerenciar a cidade em função de todo esse panorama pandêmico que o senhor vai enfrentar caso o senhor seja eleito? Primeiro, acho que eu estou passando uma impressão um pouco distorcida, porque não é bem assim. Veja, o nosso programa de governo, inclusive, prevê incentivo para micro, médio e pequenos empresários. A gente acha que os grandes já estão aí, já estão estabelecidos, eles não precisam mais de incentivo, eles já estão no mundo, né? Agora, os micro, pequenos e médios que precisam de todo incentivo. Esses aí geram muito emprego, e eles têm capilaridade, tem todas as áreas da cidade, e nós pretendemos incentivar da maneira que for possível. O município tem poucos recursos para incentivar, IPTU, ISS, poucas coisas, né? Então, mas a gente pretende desburocratizar o que for possível, possibilitar. Eu acho que tem uma coisa importante, as tecnologias, elas são muito bem-vindas, só não podem ser utilizadas para gerar miséria. Então nós temos que possibilitar a internet de qualidade em todos os lugares da cidade, para poder facilitar tudo.
facilita a educação, o transporte, a economia, as empresas, saúde. Nós pretendemos também fazer com que o entorno de Manaus, a área rural de Manaus, produza alimento, porque a gente é isolado. A maior parte do que chega aqui vem de avião, portanto custa muito mais caro. E a gente importa alimento de verdura, importa peixe, outra coisa que é vergonhosa, né, para o governo do estado, para quem prefeito de Manaus. Então, essas são formas de você gerar autonomia para a cidade, gerar emprego. Nós pretendemos fazer uma batalha para que haja redução da carga horária de trabalho, porque a aplicação da tecnologia gera uma eficiência. É claro que tem o mundo da concorrência, né, que vocês vão discordar de mim, mas gera uma eficiência que já não é possível hoje. A gente tem uma alteração nas leis trabalhistas, como aconteceu, que prevê, ao invés de redução, o aumento até 12 horas de trabalho por dia. Isso gera desemprego. Então nós queremos que reduza a carga de horário para dividir a carga horária de trabalho, para dividir os empregos que existem. Um plano de obras públicas que precisa para para construir, porque Manaus cresceu de maneira muito desordenada, e fazer com que as inovações, as coisas novas que estão acontecendo, existem no mundo inteiro, existem exemplos de novos, digamos assim, eu não queria usar a palavra empreendedores, mas na verdade são novos empreendedores no sentido de pessoas que, ao estarem imersas numa crise econômica, buscam alternativas. E essas alternativas, o Sebrae treinou, acho que 101 mil pessoas para ser novos empreendedores. A maior parte veio à falência, porque tem que ter organização na cidade. E aí o capitalismo ele é irracional, por isso que a gente é contra o capitalismo. Nós temos que racionalizar, nós temos que organizar para que os recursos e a riqueza produzida seja utilizada pela classe trabalhadora e ela não se esvaia. Então tem essa contradição, porque no sentido a tendência do pequeno e do médio é crescer. Mas ao crescer e ao entrar na mesma lógica de concorrência, ele entra em crise, porque é uma questão tendencial. Então nós temos que eliminar essa possibilidade de entrar em crise. E aí a gente pensa que é a socialização da economia que vai fazer isso. É um pensamento bem complexo, porque eu acredito que os cidadãos que não alcançaram todas as matérias do ensino fundamental de história e até do ensino médio de sociologia, enfim, a gente não vai compreender muita coisa, né, do que o senhor está falando. Era importante o senhor eu gostaria que o senhor pudesse explicar de uma forma mais concreta em relação a essa questão das matrizes econômicas. O senhor acha que o ecoturismo, por exemplo, o senhor acha que teria condições de implantar na Amazonas? Ou é uma utopia? Porque a gente percebe que não é bem utilizado o turismo aqui. O turismo ele movimenta vários segmentos da economia, né? Bares, restaurantes, táxis, hotéis, pousadas. O senhor acha que não seria uma alternativa? É uma alternativa. É uma alternativa. Eu estou partindo daquele primeiro que é essencial, que é garantir alimento, a agricultura real, a agricultura ao redor, em torno de Manaus. O ecoturismo é uma alternativa. Eu sou contrário de dizer que esta é a saída. Ela não é a alternativa, ela é uma alternativa complementar. É nesse sentido, aí eu concordo. E precisa, agora, até para ter ecoturismo tem que ter uma cidade que não seja tão poluída. A gente não pode fazer uma propaganda de Manaus e o turista chegar e ficar restrito ali ao Largo São Sebastião. Entendeu? É o que acontece. É o que acontece. Encontro das Águas também, né? Ponta Negra eu acho que nem tanto, mas eu acho que fica em Encontro das Águas, Teatro Amazonas. Teatro Amazonas. Esse é o roteiro turístico. Inclusive turismo interno. Eu dou aula para alunos geralmente de 9º ano e todos os anos eu levo minhas turmas, trago para o centro da cidade. A maioria dos alunos, gente, nunca pisou no centro de Manaus. Não é que nunca entrou no teatro, nunca pisou no centro de Manaus. As famílias, elas não têm condições de fazer passeio turístico interno, de vir para a cidade, pagar um lanche no centro da cidade. Essa realidade, eu creio que o prefeito saiba disso, que o governador saiba, que as autoridades saibam. Por quê? Porque eles têm todos os institutos de pesquisa passando informação, mas não se faz nada para mudar essa realidade. Entendeu? E aí gera todos os problemas que tem na cidade, de insegurança, de produção de uma população que infelizmente está submetida à violência de todas as formas, e a gente tem que combater isso.
Esse é o programa do PSTU, é combater essas coisas. Compreendi. Vamos falar agora sobre trânsito e mobilidade também? Porque tá tudo, na verdade, o trânsito está dentro de mobilidade, né? A vantagem da engenharia é essa, que quase nunca a gente consegue olhar um problema só, são sempre várias Então várias vamos situações tentar que ir para o contribuem. tema mobilidade urbana, que já abrange trânsito e acessibilidade e outros temas. O representante do CREA, senhor Samir Oliveira. O senhor expôs um pouquinho sobre sua proposta para transporte coletivo. E isso está diretamente ligado ao trânsito da nossa cidade. Não só ele é o vilão, mas faz parte do problema e faz parte da solução. O trânsito e o sistema de transporte coletivo são temas bastante criticados nos grandes centros urbanos. Para Manaus não é diferente. A cidade cresceu em ritmo mais acelerado que a infraestrutura pudesse atender. O sistema de transporte coletivo que nós temos hoje, ele é composto por paradas precárias, por plataformas, que agora estão em reformas, por terminais de integração, tem os veículos articulados, os ônibus convencionais, os micro-ônibus, as faixas exclusivas. Contudo, muitas das rotas, muitos dos trajetos e muitos desses veículos dividem o mesmo espaço no mesmo tempo. Além de que determinadas vias não são compatíveis com o veículo que ali trafega. Aí já não só do transporte coletivo, o próprio transporte particular e a própria movimentação de carga dentro da cidade. Essa incompatibilidade é ou na dimensão da via, ou na dimensão do veículo, e até mesmo na estrutura do pavimento, que acontece. Ou seja, para começar a resolver o problema, a gente precisa de bastante investimento, que não é a bandeira dos próximos anos. A gente tem ciência disso. Partindo desse princípio, orçamento restrito, grande deficiência na infraestrutura, quais são as suas propostas para otimizar o trânsito na cidade? Bom, olha, começa... Bom, já tem algumas áreas que tem corredores de ônibus, né? Tem que transformar em corredor exclusivo. Não pode ter ônibus indo para a direita e para a esquerda o tempo todo. Isso aí não sei o que estou dizendo, são os técnicos que dizem isso, né? As pessoas que estudam o trânsito. Manaus tem todos esses problemas que você acabou de relatar e todo dia entra novos carros em circulação. Manaus também não tem vias adequadas para quem quer andar de bicicleta, quer se locomover de bicicleta. Então, todas essas mudanças precisam ser feitas e precisa buscar investimento. Uma parte a gente pode pegar no orçamento municipal, mas a gente tem que ver o orçamento do próprio Estado. Nós temos que, como prefeito, nossa ideia é exigir que o governo do Estado entre com recursos. Não tem como o governo do Estado pegar um orçamento que é mais que o dobro da cidade e não ter um compromisso dentro de um plano que não seja apenas de um governo, mas um plano de cidade, de Estado, como se diz, para fazer com que as obras necessárias sejam feitas. Agora, nós, pela Prefeitura, pretendemos criar uma empresa municipal pública de transporte para ter meios práticos para resolver esses problemas diretamente por meio da Prefeitura. A maior parte dos problemas pode ser resolvidos. Vias exclusivas, nos ônibus, nos bairros, ônibus menores, alargamento de rua, mudança de rota em alguns lugares. Nós vamos precisar regulamentar e organizar o transporte alternativo que tem. Eu pego o transporte alternativo quase sempre na Zona Leste e é um perigo, você anda com medo, é uma velocidade, não tem... Enfim, para fora do lugar, fica fazendo zigue-zague no meio dos carros menores. Então tem que organizar, tem que ter via exclusiva. Aí a questão do orçamento, ela se resolve de diversas maneiras, porque uma é o que já tem estabelecido. A outra coisa é quando você gera trabalho, você gera mais arrecadação. Entendeu? E aí é forma de também aumentar a arrecadação do município. Você gerando trabalho, gerando segurança, você aumenta a arrecadação. A prefeitura subsidia com 62 milhões, 60 milhões no orçamento, mais 2, o transporte público. Eu fiz uns cálculos e talvez isso dê para pagar todo o combustível dos ônibus. Entendeu? As planilhas são de propriedade do sindicato, do Sinetran, nem o prefeito nem os vereadores sabem, mas dá para saber que... Esse ano que eles abriram muitas informações
E a gente não compreendeu muito como foi a conclusão de todo esse processo, mas eles chegaram a abrir alguma coisa de informação, eu acredito que sim, que teve até a participação do Ministério Público sobre o assunto, né? Sim, tem, mas é insuficiente, é preciso ter conhecimento completo, porque é impossível que os vereadores e o prefeito destine dinheiro, o vereador aprova no orçamento, e não se sabe como é gasto esse dinheiro. E aí nós defendemos que tenha passe livre para estudante, para trabalhadores desempregados, e essa questão da mobilidade urbana, gente, ela é muito grave no sentido de que a cidade cresceu e ela não tem, ela tem que ser um trabalho que faça com que evite com que a cidade se expanda mais do que já está expandida. Para você ter um limite, você tem que fazer essas vias exclusivas tem que fazer com que o tempo gasto seja muito menor, porque desperdiça combustível, desperdiça o tempo das pessoas que estão se locomovendo. Nós temos que pensar em formas de inibir o transporte individual, talvez cobrando imposto mais caro, criando formas de fazer com que a pessoa prefira usar o transporte coletivo. Aí nós vamos ter que oferecer regularidade no trajeto, nos horários, qualidade. A maior parte não, acho que 20, 25% dos ônibus hoje já estão fora dos 10 anos, já passaram de 10 anos, uma outra quantidade vai agora passar dos 10 anos e não tem plano para resolver esse problema. Chegaram alguns ônibus que não suprem essa deficiência. Então, de fato, a gente vai ter que discutir isso nos conselhos populares e a gente vai precisar priorizar. A gente vai ter que ter começo. Eu acho que começa com a organização das vias exclusivas. Entendeu? Esse é o começo, na minha visão, né? Mas pode ser que seja alterado. Tem que consultar as pessoas, os usuários e os trabalhadores. Está satisfeito? Alguma colocação? Mais um pouco. O candidato ele fala bastante de tecnologia também. Isso é um ponto muito positivo, Sim. Saber que o candidato está inteirado com os avanços Semáforos tecnológicos. inteligentes. E aí eu ia lhe perguntar, a minha pergunta é quais suas propostas para otimizar? E aí eu estou pensando em sinalização inteligente, na própria sinalização viária, no replanejamento dos movimentos urbanos. Sim. Sim, é preciso fazer um replanejamento, né? E a utilização de semáforos inteligentes, para melhorar a segurança dos ônibus, pode-se usar câmeras, tem que ter central de monitoramento, tem que pensar inclusive nos horários de trabalho, porque a gente pode dividir melhor o trânsito das pessoas. Tem muitas coisas que podem ser feitas, né? E a tecnologia ela vai auxiliar muito o monitoramento do fluxo, né? Essa é uma informação que, como eu moro em bairro, tem ônibus que fica às vezes 1 hora parado e as pessoas na parada de ônibus lá de braço cruzado, não sabe se vai passar, enfim. Ou seja, essa informação também tem que chegar na população. Que horas que vai passar o ônibus e que passe mesmo no horário certo, que chegue no horário certo. Então tem que ter todas essas utilizações, né? Tem que ter aplicativo, né? Tem um aplicativo, mas não funciona direito hoje. Então tem que melhorar esse funcionamento. Candidato, ainda dentro desse tema macro, que é mobilidade urbana, e unindo um pouco também a infraestrutura, o senhor é a favor de novas aberturas de ruas, ou seja, novas ruas, desbravamento aí de novas ruas, como é a exemplo aí da Avenida das Flores, ou da criação de novos viadutos? Porque os dois a gente sabe que é difícil em 4 anos fazer. O projeto teria que se dedicar um ao outro, pelo menos é o que os especialistas, a maioria, fala a respeito. Por conta do orçamento, né? Dentro da realidade, se eu tivesse que escolher. Tem que começar do mais básico, né? Às vezes pode ter uma via com direita livre, não tem. Então tem que fazer isso, tem que possibilitar o trânsito, facilitar o trânsito. Em algumas áreas eu penso que vai ser necessário ou viaduto ou uma outra forma de engenharia que faça com que não haja retenção. O mais fácil, que gera mais, digamos assim, obra, que é bom para as empreiteiras, são os viadutos, mas tem outras soluções. Pode-se fazer desvio antes, depois, entendeu? Tem que se pensar em algumas formas de não matar o comércio no entorno onde vai ter obras, as instituições, as empresas que existem. Então, são formas... Ele causa... Ele neutraliza um pouco o comércio nas adjacências. Isso, e o trânsito de pedestre fica ruim, geralmente, também tem viaduto. Então, tem que pensar essas alternativas. Nem tudo é resolvido por viaduto.
Mas uma coisa é fato, a gente vai ter que evitar essas obras que você faz o trânsito andar aqui, aí 1 quilômetro depois para de novo. Né? Como é o viaduto ali da rotatória do Coroado, quase todos. Né? Então, essa questão técnica eu não vejo com muito problema, porque os engenheiros de trânsito têm soluções, a gente pode ver. Na verdade, se você pegar na internet, você vê várias formas, inclusive rotatórias, que evitam o viaduto. Tem formas de resolver. Os especialistas estudam para isso. O que precisa ser feito é fazer com que o orçamento, o dinheiro público não seja desperdiçado e que tudo esteja sob o controle da população. A minha obsessão é que a população controle tudo. Entendeu? Obsessão nos conselhos. Para encerrar, candidato, nós sabemos que o PSTU aí tem uma história de lutas populares, porém nunca conseguiu avançar, pelo menos não na Câmara Municipal de Manaus, em cargos eletivos. É difícil a gente ter um vereador do PSTU. O que acontece? Por que isso ocorre? O povo não vota no povo? O que seria a problemática de tudo isso? Existem vários fatores, né? O primeiro é que a gente não consegue fazer uma boa propaganda para todo mundo. Nós somos um partido de trabalhadores, a maior parte do tempo eu estou dando aula, eu estou trabalhando numa obra, numa fábrica. A gente está trabalhando. A maior parte do tempo. A gente estuda o tempo todo, mas nos tempos vagos. Então, nós somos péssimos em propaganda, temos que reconhecer isso. Precisamos melhorar a nossa propaganda. Essa é uma coisa. A outra é que a própria instituição que controla a eleição, ela nos exclui. Por exemplo, nós não temos tempo de propaganda na TV e rádio. Quando tinha era 7 segundos, 6 segundos. Agora não tem nada. As emissoras de TV, elas excluem dos debates, porque tem regra. Então tem todo um funil que é para beneficiar os partidos que já estavam antes estabelecidos. E nós somos vítimas, não querendo ser vitimistas, desse processo. Agora, nós estamos em todas as lutas reais da classe trabalhadora. A gente não tem um partido em Manaus que esteja mais nas lutas do que o PSTU. Todas da mobilização do bairro por água, por energia elétrica, por asfalto, questão de aumento salarial, contra as leis que precarizam as condições de serviços sociais, condições de trabalho. Nós estamos em todas as lutas. Agora, a população ela é muito levada pela propaganda. Muitos candidatos têm marqueteiros pagos a peso de ouro que pesquisam o tempo todo aquilo que a população quer ouvir. Cria-se um clima nesse momento em que a população se envolve e acaba acreditando que é um problema apenas de competência ou incompetência, de vontade ou falta de vontade. E não é. Nós temos que combater a estrutura geral, a lógica geral. É isso que nós defendemos. Aí você estava falando agora de que é um pensamento um tanto complexo. Mas não é. Nós tivemos um vereador em Belém que é auxiliar de pedreiro. O vereador foi lá, ele cumpriu o mandato inteiro, apresentou projetos, muitos foram aprovados, outros não foram. E foi eleita a população. Então, tem muito a ver com esse momento da população se identificar. E, inclusive, esse espaço aqui é um espaço bom, porque a gente consegue falar aquilo que nós pensamos. Vocês são especialistas nas suas áreas, e a gente consegue trocar ideias, e a população avalia. Então, o PSTU, nós nos sentimos nós dizemos que somos o partido das lutas e do socialismo. Nós precisamos também agora nos tornar o partido das eleições no sentido de que a população nos veja. E vamos utilizar as mídias sociais, estamos utilizando. Digital mesmo. E esse é um outro problema, né? Nós temos atraso grande nessa área, mas estamos aí. O candidato que fala de tecnologia tem que colocar a tecnologia no partido também, para poder expandir aí as informações. Vamos encerrar agora a segunda rodada da Sabatina Técnica, que é a 8ª edição aqui com o candidato Gilberto Vasconcelos. Muito obrigada pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco. Também nós agradecemos aqui os sabatinadores, representantes do CREA, o Samir Oliveira. Muito obrigada, Samir. Obrigado, Paula. Em nome do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e das Geociências, eu agradeço mais uma vez o convite. Reitero as felicitações à Revista Cenário pela iniciativa. Esse é um espaço bastante importante para a sociedade ter mais contato com os candidatos à prefeitura da nossa cidade, que é o lugar que nós escolhemos para viver e para desenvolver. E é isso. Obrigada, Samir. Marcos Evangelista, do DECOM.
Muito obrigado, Paula, novamente pelo convite. Parabenizar o candidato de ter tido coragem de vir aqui conosco. Nós temos noção de que realmente suas ideias são desafiadoras, mas caso o senhor seja eleito, lhe desejo boa sorte e que o senhor consiga colocar em prática tudo que nós debatemos na tarde de hoje. Tá certo. CRA, professor Orlando Cruz, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Paula. Obrigado a Cenário e obrigado também à presença aqui do nosso debatedor. Dizer que o CRA, o Conselho Regional, está satisfeito e participando democraticamente e desse debate, que não é só uma conversa, é uma proposta de intenção que o PSTU está fazendo para a cidade de Manaus. Muito obrigado. Carlos Durigan, da Associação Conservação da Vida Silvestre, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Paula, você, toda a equipe da revista Cenário, por essa iniciativa que é super importante. Trazer os candidatos para se mostrarem para o cidadão do Amazonas. E candidato Gilberto, boa sorte na luta e seguimos em frente. Tá certo. E a gente agradece. Bom fim de semana para todos nós. E a gente agradece essa coragem de ter vindo aqui expor suas ideias, independente das questões ideológicas que cada um aqui tem. O que a gente está colocando aqui são os interesses técnicos e interesses da população, né? Técnicos administrativos na gestão pública. A gente agradece o senhor por ter vindo mais uma vez. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Eu tenho um tempinho para pedir o voto no 16? Fique à vontade. É seu direito. Certo. Eu agradeço a revista Cenário, eu agradeço aos presentes, Carlos Durigan, professor Orlando Cruz, Marcos Evangelista, Samir Oliveira, você, Paula Litaif, todos que estão assistindo, por essa oportunidade. Isso é uma questão, né, de coragem. Eu acho que é uma obrigação de quem está disputando, quem quer ser prefeito de Manaus, que tem projeto, tem que vir falar em todos os lugares, desde um espaço como esse, uma comunidade num bairro, é nossa obrigação. E o PSTU tem um projeto, e não é só veja só, isso não é um capricho nosso. Nós temos a preocupação muito grande com os destinos da humanidade, do povo brasileiro. Nós temos um cenário muito ruim pela frente, em função da crise econômica, que não nasceu com a pandemia, mas que se agrava com a pandemia. E nós estamos fazendo propostas de como melhorar para a classe trabalhadora, de que a classe trabalhadora não caia num abismo completo. Por isso nós estamos lançando candidatura, para dizer que a classe trabalhadora precisa se organizar, para dizer que a população dos bairros precisa se organizar e que a gente precisa dizer o que nós pensamos, aquilo que vai solucionar os nossos problemas. A candidatura do PSTU é para isso. Nós não temos a ilusão de que nós vamos fazer frente a esse poderio econômico imenso dos outros candidatos. Tem candidato que abre mão do fundo eleitoral, mas tem empresários, tem empresários jogando dinheiro na campanha. Depois vem a cobrança da fatura. Nós queremos que a fatura seja cobrada de nós pela população. Essa fatura a gente quer dever para a população, para a classe trabalhadora. Nós não queremos dever do alto empresariado. Nós queremos que o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o médio empresário, o microempreendedor, eles cobrem de nós. Nós temos um programa para resolver, porque eles sofrem muito. A maior parte começa o negócio e acaba. A classe trabalhadora vai trabalhar 3 meses, 6 meses, não tem segurança, não consegue sequer fazer um plano para aquisição de uma casa própria. A maior parte da classe trabalhadora não tem casa em Manaus. Então, esses problemas só vão ser resolvidos se a gente mudar o sistema. E por isso que a gente diz que é um socialismo. O capitalismo não apresentou, nesse tempo todo, as propostas viáveis, embora exista lógica na apresentação, mas existe uma falha ao final, que é a execução. Porque na hora de dividir a riqueza, o grosso da riqueza ficou com um punhado de pessoas. Veja, na pandemia, teve 42 milionários brasileiros que enriqueceram muito, enquanto uma quantidade de 13,8 milhões de pessoas estão desempregadas. O IBGE fala em 33 milhões e 800 mil pessoas sem trabalho no Brasil. E boa parte delas vai ficar sem renda a partir de janeiro. Então, diante desse cenário, nós temos que apresentar, é nossa obrigação apresentar uma alternativa para a classe trabalhadora, e é isso que eu estou fazendo aqui. Por isso eu peço que as pessoas que concordam com esse projeto, que votem no PSTU. O nosso número é 16. E peço mais, eu acho que tem que conhecer o PSTU, conhecer por dentro o PSTU,
Peço que entre em contato conosco nas nossas mídias sociais. A gente está entrando nesse mundo agora porque a nossa ocupação não permite tanto, mas entre em contato nas mídias sociais com o PSTU, nos conheça mais e venha construir o PSTU e venha construir um mundo diferente, um mundo socialista. Exato. Muito obrigada. A gente encerra agora a 8ª edição da Sabatina Técnica da Senário. Muito obrigada.